você sabe que não é mais um. Cada um de nós é único e tem importância. E na comunidade não é diferente. Se não for desse jeito, ou é viver reclamando ou é participando. Hoje o entrevista fala sobre isso, sobre a participação popular. E hoje o meu convidado é Ailton Dadalto, que foi reeleito presidente do Conselho Municipal de Segurança de Vitória, na região 5. Muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar sobre um tema tão importante para a sociedade, que transforma as vidas, que é uma ferramenta realmente de transformação social e que, se é uma ferramenta de transformação social, temos que ter a sociedade participando. É isso. Nos últimos tempos, nós temos visto que os conselhos populares eles estão ganhando força e um exemplo disso foi justamente essa eleição que movimentou muita gente, que atraiu muita gente. Eu confesso a você que moro em Jardim Camburi, participo da minha comunidade religiosa, né? Sim. Frequento uma igreja. E todas as vezes que tem eleição, votação para a liderança comunitária, vou lá dar meu voto, acompanho e tudo mais. Claro que isso foi crescendo, foi aumentando com o tempo. Mas eu nunca tinha visto, como aconteceu no último ano, que as eleições, seja de Conselho Popular, seja de Conselho de Segurança, seja de liderança comunitária, enfim, tudo isso tem movimentado muito mais. Eu acredito também que seja reflexo da política, né? Perfeito. Os canais de comunicação hoje eles têm sido muito ampliados e muito mais fáceis de acesso. Então, as pessoas têm se envolvido, e isso é muito bom, geram conhecimento. Infelizmente, esse conhecimento, às vezes, ele é muito superficial. Eu sempre reforço que a gente tem que sair do superficial e ir para a parte mais basilar, que é pegar um conhecimento mais robusto para falar sobre política. Política é um tema muito importante e que molda a sociedade no dia a dia. Mas a representatividade da comunidade tem sido cada vez maior, a participação popular. E isso tem sido representado, tem sido mostrado nas votações. O Conselho Tutelar, na última eleição, foi muito Exatamente. representativo. As lideranças comunitárias são muito representativas, mas sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas o Conselho Municipal de Segurança Urbana de Vitória fez história. Talvez no Espírito Santo eu desafio alguém a trazer uma eleição de uma regional que teve mais de 700 votos em 1 hora e meia de votação, sem ser uma eleição obrigatória. Todo mundo tinha que sair da sua casa, não tinha voto por procuração, não era urna digital, era urna por cédula, e as pessoas tinham que levar comprovante de residência e documento de identidade para votar. Ficaram na fila e 750 votos em 1 hora e meia na Regional 5, que a gente fala que é a Grande Praia do Canto, que englobam 9 bairros. Então, essa participação foi que chocou muitas pessoas. Falou, olha, como assim? No outro dia eu recebi a ligação, né, de uma grande autoridade falando, o que é isso, rapaz? O que você está arrumando aí na Praia do Canto, nessa região, que vocês fizeram história? Porque é uma eleição, primeiro, o cargo é voluntário, então a gente não recebe salário para representar. Então todo mundo, o que você quer aí? Essa é a minha pergunta. O que você quer aí? Mas vamos lá que eu vou chegar a essa resposta. É um cargo que é voluntário, é um cargo que não tinha tanta projeção, mas que se tornou importante porque a gente trouxe o protagonismo para a comunidade. Então, o porquê de querer continuar exercendo esse trabalho? Primeiro, porque eu sempre entendi que segurança pública é um tema muito sensível, importante. E quem tem que tocar o tema? Pessoas preparadas. Não que eu seja o melhor, o mais preparado, mas eu me preparei. Então, assim que eu assumi, há 2 anos atrás, o Conselho de Segurança Urbana, a presidência do Conselho Geral de Vitória, eu já era advogado, já atuava na área criminal, já tinha um pouco de conhecimento, especialista em criminologia, em prevenção, enfim. E aí eu fiz mais uma pós em segurança pública e investigação criminal, conheci mais a realidade. Se preparou de fato, né? Me dediquei muito a conhecer a realidade das forças de segurança, porque ali a gente faz políticas públicas também para os guardas municipais, para a polícia militar, para a polícia civil, enfim, para as forças de segurança. Então eu tentei acoplar, agregar o conhecimento técnico com a prática. E o porquê que isso é importante? Simplesmente porque a gente muda a sociedade ali, a realidade. E, principalmente, qual foi a minha visão enquanto presidente do Conselho de Segurança? Trazer a comunidade. A comunidade tem que entender que ela é a ferramenta, parte-chave da formulação de política pública. Porque quem vive a realidade é o comerciante, é o síndico, é o morador, é o porteiro, enfim, é o trabalhador. Quem vive a realidade são eles. Quem tem que estar preparado para receber a demanda? Sou eu, o gestor. Mas como que eu tenho que estar preparado? Estudando, me preparando e sabendo dialogar. Eu vou receber uma demanda sua e para onde que eu vou encaminhá-la? Como que eu vou encaminhá-la? Como que eu vou escrever essa demanda? De que forma que eu vou fazer? É para isso que o gestor tem que estar preparado. Por isso que eu sempre friso.
O político, o gestor, o técnico tem que estar preparado. Não adianta querer porque tem vontade. Eu quero ser um conselheiro de segurança. Ter vontade é importante, mas se É não se importante, preparar... mas não é o principal. Com certeza. Olha, no município de Vitória são 9 regionais e o Conselho de Segurança, Conselho Municipal de Segurança, ele foi criado em 2007, representa a comunidade na gestão e formulação dos planejamentos da segurança do município de Vitória. Eu queria saber o que te motivou a entrar lá atrás, 2 anos, porque você foi reeleito, Perfeito. Foram 499 votos, com mais de 700... 752 votos 750... nesse dia. Então tá, então num universo de 752 votos, 499. O que te fez ir lá atrás para ter sido aprovado novamente para ficar? E com a maior votação da história de um conselho de Vitória. Eu acredito que, quando eu fui convidado, e aí foi por pedido da comunidade, do presidente da Associação de Moradores à época, do presidente da Associação de Comerciantes da Praia do Canto, e alguns moradores, e aquelas lideranças que estão sempre ativas ali, falaram: Ailton, faltando isso 3 dias para a eleição do último conselho, Ailton, a gente queria que você fosse nosso representante. Aí eu falei: eu estou entrando na gestão agora, eu preciso de... Não, a gente sabe que você é preparado, Ailton. Você atuou aqui na diretoria de segurança da Associação de Moradores, você é um advogado que também atua na área criminal, você conhece do direito público, representa a gente. Eu falei: então tá bom. Aí eu estudei um pouco o Conselho de Segurança, entendi qual era a função e o que eu ia fazer ali. Eu sempre vou com um propósito, eu sempre tenho uma missão e eu entendo que é como uma vocação. Na política é vocação, muito mais que profissão. Então eu entendi que era um propósito ali trazer a comunidade. E se eu trouxe a comunidade para cá, eu seria o representante da comunidade. Então eu decidi me candidatar, ganhamos a eleição, numa eleição muito disputada também. Na época, o pessoal não entendeu por que tinham vereadores apoiando candidatos, e eu fui contra. Contra é o seguinte, tinham 2 vereadores apoiando outro candidato, e eu fui com a comunidade, vamos dizer assim. Você não teve apoio de vereadores? Não, na verdade... gente que tivesse mandato. A comunidade, e, além disso, o que foi importante é que mostrou que o conselho tem importância. Isso aí. A participação da comunidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das associações de moradores, porque o conselho ele representa, deixa eu listar aqui os bairros da região 5, Praia do Canto, Santa Luísa, Barro Vermelho, Santa Lúcia, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Santa Helena, Praia de Suá e Enseada do Suá. Perfeito. Então, cada uma tem a sua associação de moradores e como que essas associações podem colaborar com o trabalho do Consul. Na verdade, eles já colaboram, Eles são os captadores de demanda, eles recebem muitas demandas no dia a dia e a gente tenta formular políticas públicas ou soluções dentro da área de segurança pública, vindo como sugestão deles. Então, o presidente, por exemplo, da Ilha do Boi, ele sempre me demanda, então eu sou o interlocutor, eu chamo o secretário de segurança, o comandante da guarda, da Polícia Civil, e vou lá. Temos um problema lá, uma situação a ser resolvida lá. A gente vai, senta, debate, formula a proposta, através de um pedido da Associação de Moradores. Então, eles trazem muitas demandas importantes, interessantes, e que talvez o poder público não conseguiria alcançar essa demanda de uma forma tão simples e tão efetiva. Então, esse é o principal papel da Associação de Moradores, ser o elo de ligação também com o Conselho. E a gente recebendo essas demandas fica mais prático e efetivo. Então, na prática, as associações de moradores têm como um dos braços o Consul, e esse Consul que faz a gestão, aproximar... A gestão estratégica de segurança pública. O Conselho é um órgão da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, ele é um órgão público que tem sua representatividade dentro da Secretaria de Segurança e que engloba todas essas associações. Elas não são parte do Conselho, mas elas ajudam no Conselho. É importante frisar isso, que o Conselho ele preza muito por isso. Preza muito pela participação da comunidade e da associação. Muita gente falava que nunca tinha ouvido falar antes de 2021 o que era um Conselho de Segurança. E tanto é que, no final do nosso mandato agora de presidente do Conselho Geral, eu fui eleito conselheiro de segurança, reeleito, da Regional 5, mas eu fui presidente, estou presidente até o início do ano que vem, do Conselho Geral, que é o Conselho Municipal de Segurança. São 28 membros. São 28 membros. Sim, mas são 9 regionais. É Vitória. E a gente entregou um livro chamado Gestão Estratégica da Segurança Pública, um livro jurídico, técnico, coordenado por mim, o professor Roberto Darós. Nunca, que eu já ouvi falar, um conselho municipal trouxe um livro com conteúdo, com base teórica, muito didático, falando sobre a participação popular. O título é Gestão Estratégica da Segurança Pública, a participação do Conselho Municipal de Segurança Urbana. Ou seja, o que o Conselho Municipal
tem de importante para formular as políticas públicas. E aí tem um desembargador que escreve no livro, o secretário de Justiça escreve no livro, eu escrevo no livro, Roberto Darol escreve no livro, pessoas que conhecem da área e falam qual a importância da comunidade para a formulação de políticas públicas na área de segurança. Agora, presidente, eu queria saber se, em termos práticos, Okay? o que a gente consegue ver de resultado para essas comunidades que você representa, de ações, né? Ó, isso daqui fomos nós que conseguimos. Pode pontuar algumas coisas? Eu eu fujo um pouco da normalidade nesse sentido de nós fizemos. O conselho que fez. Na verdade, o conselho sugeriu. Eu gosto de colocar cada um no seu lugar. Perfeito. O conselho é um órgão consultivo, deliberativo e propositivo. Quem faz a operação é a Secretaria de Segurança, é o agente municipal, enfim, é a Polícia Militar. A gente sugere, a gente formula políticas. Então, a partir das sugestões E aí, de vocês. a partir da nossa sugestão, a partir das nossas demandas, foram implementadas algumas políticas. A base móvel da Polícia Militar, colocada ali atrás de São José, um local que era muito sensível, né? Um ponto de tráfico ali. A gente colocou uma base móvel, a gente pediu, a Polícia Militar nos atendeu. Não sei se você já ouviu falar das dificuldades que era transitar no Triângulo das Bermudas, sexta e sábado à noite. Tinham os famosos bailes do Mandela que foram instalados ali há 2 anos atrás e com ações que a gente fala, que ações conjuntas da Secretaria de Fiscalização do Meio Ambiente com a Polícia Militar. Toda semana tinham ações ali solicitadas por nós e que foi, né, dirimido esse problema dos bailes do Mandela no meio do Triângulo. A gente tem também a parte de segurança viária. A gente fez várias sugestões, várias propostas de políticas ali para que os agentes de trânsito pudessem estar pontualmente em locais que traziam alguma insegurança no tráfego viário por exemplo, ali na ladeira do Saragué. A gente pediu 2 viaturas ali que mudou a realidade de todo o tráfego local, de todo o trânsito. E a gente recebeu muito mais de 50 solicitações dessa postura de 2 viaturas e mudou toda a realidade. Os elogios foram imensos. Tanto é que a votação, muitas pessoas foram lá votar e agradeceram por isso. Então, são coisas pontuais, mas que eu sempre falo, quando a gente faz política pública macro, é importante. Mas essa micropolítica pública, que é colocar uma viatura ali, que é sugerir uma política ali, ela, no dia a dia, muda a realidade. Então, por exemplo, as operações integradas das secretarias da Prefeitura de Vitória com a Polícia Militar, nos entornos, embaixo da ponte, em locais ermos, a presença ostensiva, por exemplo, de pontos básicos, que a gente fala que é PB, é uma viatura que fica em algum local, por exemplo, ali nos Bolsões de Camburi. Ali em São Pedro também tinha uma questão muito preocupante nas escolas, que era o tráfego de carros muito rápido ali na Serafim Derenze. E pediram para o Conselho para que a gente formulasse alguma ideia de proposta de segurança pública ali, de segurança viária. A gente fez também, foi instalado e reduziu muito. A gente tem vários dados, né, que eu não me recordo 100%, eu não quero falar todos certinhos, mas eu te asseguro que mais de 90% dos índices de criminalidade foram reduzidos nesses últimos 2 anos. Não é só por causa do Conselho, obviamente. Claro. Mas teve alguma participação. Claro, a participação de vocês. Liderar comunidades, moradores, te coloca numa posição de destaque. Só um pontinho. Claro. O projeto Comunidade Segura, o programa Comunidade Segura, não existia na Regional 5. Ele foi iniciado até aqui em Jardim Camburi, ele existe, mas não tinha ainda na Regional 5. E a gente, solicitando ao capitão Arpini, ao comandante do 1º Batalhão também, o coronel Costa Leite, a gente conseguiu implementar, está sendo implementado, né, o programa Comunidade Segura, que é um programa importante que aproxima os prédios, os comerciantes da Polícia Militar. É um canal direto de comunicação que é muito importante e que tem sido muito elogiado, né? Então, eu acho que talvez essa foi uma das principais entregas do Conselho. Que bom. Eu ia começar a falar sobre... A gente começou a nossa entrevista falando do quanto que a questão política nacional, de alguma maneira, pode ter interferido, provavelmente interferiu, para fazer as pessoas saírem de suas casas. Inclusive, se eu não me engano, no dia da votação estava chovendo. Um pouquinho. E aí as pessoas saírem de casa no final de um dia de trabalho, de um dia de escola, de um dia de grandes atividades. Uma terça-feira comum. Então, e aí a pessoa foi lá votar. Isso mostra não só que a comunidade está mais participativa, como desejosa de que melhorias aconteçam. Ou que continuem, porque eles te colocaram para ficar mais um mandato, ou que mudasse. Nesse caso,
para a manutenção do senhor à frente, né? De você na frente. Eu tô aqui toda hora de você e senhor, gente, porque ele é muito novo. Ele tem 29 anos. E eu com 41, quer dizer, eu fico naquela confusão, né? Mas os protocolos do jornalismo. E aí, voltemos. Eu comecei falando da política, eu queria saber se toda essa a sua atuação já provocou convites para concorrer eleições. Porque ano que vem nós vamos ter eleições. Você tem essa intenção de entrar na política, política partidária? Porque política mandato eu já trabalho e já faz. Perfeito. Eu entendo que, assim, para responder a sua pergunta, essa eleição foi muito importante. O porquê da importância dela? Porque eu escutei muito o seguinte: olha, o Ailton é jovem, mas é preparado, se dedica e tem vontade de exercer aquilo que ele se propôs. Uhum. E eu entendo que política é uma vocação. Não é uma profissão. Minha profissão, eu sou advogado formado. Então, assim, a política é uma vocação. Certo. Mas a profissão é importante, porque você tem que estar preparado. Então, quando eu recebi, desde 2012, eu recebo proposta de entrar porque eu sempre fui muito ativo, né? Já fui presidente da Associação de Moradores, diretor do Clube Álvares Cabral, presidente da Federação de Tênis. Então, eu sempre participei, mas eu nunca me achei preparado. Eu achava que eu tinha que me preparar, e realmente eu fiz. Eu estudei, me formei, continuei estudando, continuei me preparando, comecei a lecionar. E agora, eu acho, né? Eu acho não, eu acredito que o caminho tem sido trilhado em direção a poder cada vez mais fazer diferença na vida das pessoas. Então, cada vez com mais responsabilidade, a gente tem mais funções e missões a exercer. E sim, tenho recebido várias propostas de partidos, de pessoas querendo fazer parte de um grupo, e eu tenho conversado com as pessoas, conversado com essas pessoas que me colocaram, inclusive que me trouxeram a essa eleição, né, com quase 500 votos, 499 votos, para que eu pudesse representá-los, e de uma forma agora, num mandato eletivo. Eu me preparei muito para que, se o momento chegasse, eu estivesse com condições de exercer, porque eu entendo que política não é brincadeira. Política é algo sério, talvez a profissão mais séria, né, o cargo mais sério que existe hoje, porque ali você lida com vidas, assim como um médico, como um advogado, como um mecânico, enfim, qualquer profissão tem a sua importância, mas a política rege todas elas, é onde a gente toma a decisão. Então, eu não vou jamais estar em um local que eu acho que eu para ser mais um, né? Para ser mais um e não estar preparado. Eu quero estar ali para estar preparado. E com toda humildade, né, eu acho que hoje eu percorri um caminho que me preparou a isso. Não que eu não tenha que continuar, eu vou continuar, eu tenho 29 anos, eu quero cada vez mais fazer o meu mestrado agora, que eu comecei, mas tenho que voltar. Quero continuar dando aula, quero continuar advogando, quero continuar exercendo as minhas funções, mas principalmente eu quero poder fazer a diferença na vida das pessoas. É um ideal também cristão que eu tenho da minha vida. Então, eu acho que eu não posso me furtar. As pessoas perguntam, cara, como é que você aguenta estar em 10 lugares ao mesmo tempo e está estudando, está dando aula, fazendo 10 cursos, lendo livro? É porque eu amo. E eu acho que quando a gente faz algo com amor, né, eu tenho uma frase de São José Maria Escrivá que ele fala, né, se útil, deixa rastro. Então, eu acho que essa é a minha missão, é deixar um rastro. Mas você falou isso tudo, tem muitos convites, mas não tem filiação partidária ainda. Ainda não. Entendi. Não. Então, é um processo que vem junto com um novo ano, né? Junto com um novo ano. Eu acho que é uma decisão muito importante a ser tomada. É uma decisão... Eu falo muito que a decisão tem que ser pragmática. Eu sou uma pessoa que tem um estilo muito ponderado, equilibrado, centrado de exercer a minha função. Eu estou aqui para mudar a vida das pessoas e fazer a melhor política pública que existe, independente dos caminhos. Vamos dizer assim, você está em um partido tal, então você não vale nada. Eu já discordo um pouco. Uhum. Mas eu tenho a minha base, o meu viés ideológico, eu tenho as minhas crenças, mas eu quero ser visto como alguém que tem preparo técnico para mudar a vida da realidade social de qualquer pessoa. E eu faço votos que, de fato, outras pessoas também preparem-se desta maneira, com esse mesmo cuidado e critério, para que a gente tenha boas opções nas eleições de 2024, seja com a sua participação como um candidato ou trabalhando por trás de algum projeto, enfim, que as pessoas se preparem de uma maneira geral e que as comunidades, que a gente vai caminhando para o final, mas que a comunidade também, as pessoas possam perceber, como eu falei no início, nós não somos mais um, cada um tem a sua importância e a gente precisa participar, ou ficar reclamando, não é o que a gente quer. Eu espero que você
tenha gostado da nossa entrevista. Eu te agradeço, Ailton, pela participação. Estamos sempre de portas abertas, entrevistas para você e para sua comunidade, para todas as comunidades aqui em ES Hoje. Eu te encontro na semana que vem com mais uma entrevista.